COP30 combateu a crise climática? Não. E hoje eu vou te explicar isso em base aos principais projetos que foram ou não foram debatidos e aprovados na COP. Lembrando que eu estive em Belém, acompanhei as atividades da Cúpula dos Povos, acompanhei os debates da COP. Já postei aqui no canal um vídeo com o meu balanço político e pessoal deste evento e colocando as minhas impressões sobre devemos estar felizes, o que devemos achar de como as coisas estão se encaminhando, etc. E agora que a COP finalmente se encerrou, faço esse vídeo aqui como um fechamento de todos esses debates para que a gente entenda qual é o legado exatamente, qual é a elaboração que fica pós este grandiosíssimo evento nacional e internacional. Antes de começar, já quero pedir para você se inscrever no canal, ou o fantasma do comunismo aqui tentando abrir a porta. Se inscrever no canal, deixa seu like, chama os amigos e bora que nós estamos quase chegando a 4.000 seguidores, tá bem? Bom, na COP foram aprovados 29 documentos que fazem parte daquilo que se chama Pacote de Belém e tem um texto, digamos, final, base, endossado, aprovado por consenso por todos os países, que é por si só a grande constatação de por que essa COP não vai combater a crise climática e ela é um evento de greenwashing que mais coloca uma máscara verde no capitalismo do que serve para mudanças climáticas no sentido real. Lembram que nós já debatemos aqui diversas vezes que o problema do clima hoje é a emissão de gases do efeito estufa e que a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa é a queima de combustíveis fósseis e que os 3 países que mais emitem gases do efeito estufa no mundo, que são Estados Unidos, China e Rússia. Na verdade, a China neste ano é a que mais emitiu. Ela é a que mais emite por ano, mas na série histórica é os Estados Unidos em primeiro lugar. Esses 3 países, top 3 de emissores, são os maiores emissores por conta da queima de combustíveis fósseis, o que é diferente do Brasil. O Brasil está na 4ª posição. No nosso caso, não é por causa dessa queima, é por causa do desmatamento mesmo, do problema do agronegócio. Também temos vídeo aqui no canal debatendo isso. Lembra de tudo isso? Pois então saiba que o interesse destes países relacionados a indústrias de queima de combustíveis fósseis prevaleceu. E no texto final, simplesmente não se faz menção à queima de combustíveis fósseis. Não se menciona que este é um problema a ser enfrentado. Claro, tem muitos países hoje cuja economia depende muito do petróleo. A gente sabe, na COP29, que aconteceu num país petroleiro, inclusive, já tinha sido dado o tom de que a indústria petroleira, petrolífera, estava muito presente na COP para fazer lobby. Novamente, muitos lobistas do petróleo estiveram presentes nessa COP30. A gente já sabia disso, mas simplesmente não fazer menção a este fato no documento final, que é assim: vamos aqui apresentar nossa visão sobre os desafios climáticos do nosso tempo. Você não fala que a queima de combustíveis fósseis é um desses problemas? Isso aí, para mim, já demonstra o problema do capitalismo mesmo, né? E entrando aqui já num dos principais projetos que era para ter sido debatido, que era a grande expectativa, digamos, do presidente da COP e do próprio governo brasileiro e a relação disso com os lobistas e os grandões aí da indústria, que tem a ver com um negócio chamado Mapa do Caminho. Se você está acompanhando notícias da COP, você viu o povo falando sobre isso. O Mapa do Caminho era basicamente a ideia de um projeto a ser apresentado sobre qual caminho nós vamos seguir de agora em diante, qual caminho os países vão seguir de agora em diante para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E aí é evidente que este mapa do caminho teria que apresentar um planejamento, uma planificação de como você reduz a queima de combustíveis fósseis. E este mapa do caminho não foi aprovado. Era um dos principais projetos, o Lula falou muito sobre isso, existia uma grande euforia, Marina Silva, etc. E este projeto não foi aprovado por conta do peso, da relevância, vejam. Pra gente entender concretamente, né? Que uma coisa é que falar, COP, blá blá blá, outra é um negócio concreto. Não se aprovou um projeto concreto. Não se aprovou um documento concreto que apresenta como desafio climático o problema de reduzir a queima de combustíveis fósseis. Aí dá pra entender, né? Os setores que estavam lá e o papel que jogaram nos debates e para quem, no fundo, no fim das contas, era este evento. Certo? Agora, também perdeu força na negociação o governo e o Brasil diante do fato de que 2, 3 semanas antes da COP, o Brasil aprovou o projeto lá para iniciar os trabalhos na Foz do Amazonas. Se você abre algum jornal mais de direita e você procura a avaliação desses jornais sobre o que foi a COP, você vai ver que muitos deles vão bater na tecla de que o governo Lula demonstrou que está diplomaticamente marginalizado ou que diplomaticamente não tem força, etc. Eu acho esse debate sobre a diplomacia um debate tão, sei lá,
É engraçado, né? Que seja uma das grandes preocupações nossas, se a diplomacia brasileira é boa ou é ruim. Enfim, fato que com o governo Bolsonaro era uma catástrofe, fato que o Lula é reconhecido por ter feito governos cuja diplomacia tinha uma certa relevância. Mas enfim, a extrema-direita tá metendo pau dizendo que o governo não conseguiu cravar, não conseguiu dirigir uma COP à altura, com relevância, entendeu? E pra mim, o negócio aí de que o governo teve essa atitude contraditória com o próprio projeto que defendeu, exemplifica, inclusive, os problemas da diplomacia, né? Mas vejam, aqui a minha crítica vai no sentido oposto, a crítica da direita. A minha crítica é justamente que o governo faz um discurso, mas na prática age em prol dos capitalistas, em prol da indústria. Já produzi conteúdo material sobre isso, mas caso você não tenha visto, qual que é o problema da exploração da foz no Amazonas? É que vai regulamentar você mexer com combustível fóssil, que é o petróleo. Isso por si só significa a queima de combustíveis fósseis, certo? Queima na exploração do petróleo, você queima combustíveis fósseis e você explora o petróleo porque ele é um combustível fóssil com a finalidade de queimá-lo, correto? De consumi-lo para liberar energia. Então é um negócio anticlimático, antiambiental diante dos nossos desafios do momento. Então o projeto, por si só, impacta o meio ambiente e o problema é que sequer desenvolve o Brasil. Não que se desenvolvesse tivesse justificado, né? Mas é porque é o próprio discurso do governo. Ah, não, já que vai ser um investimento no Brasil, então tá tudo ok. Mas mentira, porque quem vai lucrar com isso vão ser as grandes petroleiras multinacionais, Exxon, Shell, British Petroleum, a estatal chinesa que eu nunca sei dizer o nome, mas tem uma sigla lá, BPC, BCP, não sei. Vão ser esses. Já tá comprovado que cerca de 50% dos poços de petróleo estão destinados a essas empresas e não ao nosso país, a Petrobras. E ainda que fosse 100% a Petrobras não é 100% estatal, então não seria exclusivamente do Brasil. Esses são os problemas aí diante de nós. Mas, então, vejam, a direita critica o Lula por, sei lá, um fiasco diplomático, supostamente. Pra mim, o problema do Lula é que ele faz discursos, mas na prática ele age de outra forma. E aí é claro, né, que isso deve gerar impactos diplomáticos. Como é que você vai dar uma batalha na COP pra aprovar um bagulho desse, um mapa do caminho, se na prática você está agindo de maneira diferente, distoante, né? Mais uma das inúmeras contradições do governo. E o que saiu, então, aí sobre o mapa do caminho? O presidente da COP falou que ele se compromete a elaborar um mapa do caminho até a próxima COP no ano que vem. Ele vai elaborar 2 mapas do caminho, um para redução do desmatamento e outro para transição energética ou para adaptação climática, não me recordo, que para mim, sinceramente, soa muito mais como uma proposta que ele tirou da cartola diante de um grande fracasso, que é uma mentira que ele tá contando para ele mesmo e para todo mundo por aí, para que ele possa deitar com menos peso na consciência. Ele e todos os demais, né? Porque, assim, o que tinha relevância era o momento de agora, as discussões, as decisões para agora, não o projeto que você vai talvez elaborar para o ano que vem, sendo que vai mudar de país, vai mudar de presidente, mudar de tudo. Então, esse é o primeiro grande fiasco da COP, fiasco para o governo, fiasco para a própria COP, que demonstra que prevaleceu. Quem ganhou o debate político? Quem deu o tom do debate climático? Foi a indústria, nesse caso em especial, a petroleira, todas aquelas outras do carvão, por exemplo, relacionadas à queima dos combustíveis fósseis. Bom, em segundo lugar, um outro projeto que o governo também apresentou nas semanas anteriores à COP como a proposta foda que vai revolucionar os problemas ambientais, que é o tal do TFFF, você deve ter visto, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Que é este projeto em si, é o que a gente dizia, e eu falei bastante sobre isso, que o governo queria endossar uma proposta, queria criar uma proposta aí de um mercado global de carbono. O que significa esse fundo aí? Significa nada mais, nada menos do que crédito de carbono, uma das medidas de preservação que já existem há muitos anos no capitalismo, que você rentabiliza, você dá dinheiro para quem conservar e para quem preservar. E dessa maneira você transforma as florestas num ativo, num negócio, numa mercadoria. E esse fundo, o governo tinha uma grande expectativa de ser, tipo assim, o golaço da COP, entendeu? O grande projeto. O problema é que existe por trás da lógica do crédito de carbono, né? Que cria um negócio. Tá muito menos preocupado com a preservação e muito mais preocupado em criar uma coisa lucrativa, importante para os setores dos fundos de investimento. No próprio nome já diz, né? O F ali, o último F é de fund, fundo.
fundo de investimento do mercado financeiro. Então, é gente ganhando dinheiro com a preservação ambiental. Se eu não me engano, para cada hectare preservado, você ganharia $4, que é um valor muito baixo, inclusive. As comunidades locais, os movimentos sociais estão questionando, dizendo que isso aí é muito pouco, porque, inclusive, antes desse dinheiro chegar para a região de preservação ambiental, ele vai passar por, se eu não me engano, 3 ou 4 agentes, digamos, privados, entes privados, que vão estar lucrando. Então, é basicamente uma medida, você cria um grande fundo para que o povo injete dinheiro, bilhões, você vai ficar girando esses bilhões entre diversos setores capitalistas e só lá no final você vai colocar um pouquinho de dinheiro na floresta mesmo, destinar para as comunidades. Dos $4 por hectare, vai chegar só 20% para quem mora nas florestas, o que significa 0,80 centavos de dólar, o que é muito pouco e não financia o cuidado com a floresta. Não serve como um investimento, não é o suficiente, não dá conta da grana que seria necessária para que as comunidades cuidassem dessa região de floresta, tá? E tem um outro problema também, que é criticado pelos movimentos, que é que esse fundo, ele beneficia quem não desmata, né? Então você preserva. Se você tem lá um hectare preservado, você ganha. Então beneficia quem não desmata. O problema é que não desmatar é só uma parte do desafio. O outro desafio é qual vai ser a ocupação, qual é a destinação da terra, quem vai ocupar a terra e para qual finalidade. E aí tem muita importância que a terra seja destinada para um certo modo de vida das comunidades, dos povos originários, que são aqueles que sabem lidar com a terra, que são aqueles que sabem preservar a terra, que são aqueles que têm cuidado pela terra. Eu falei isso no meu último vídeo de balanço pessoal da COP e eu comentei que uma das coisas que mais me marcou foi ter conversado com diversos indígenas e ter visto e ouvido deles o carinho, o cuidado. É outra forma de entender a floresta, entendeu? Que mesmo eu sendo empática à situação, mesmo eu sendo uma aliada, mesmo eu querendo me colocar e colocar minha militância a serviço da luta contra a crise climática, mesmo eu não consigo entender a fundo, né? Porque fui culturalmente ensinada sobre outra ótica, moro na cidade e a forma como eles enxergam é uma coisa foda apenas. São os povos da floresta, os grandes guardiões da floresta, é isso. Aqueles que detêm o conhecimento ancestral sobre a floresta. Então não basta não desmatar. Você precisa não desmatar e dizer que quem vai ficar na floresta são os guardiões da floresta e os povos que sabem como preservá-la, certo? E o TFFF aí, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, não faz isso. Agora, foi um outro, não sei se dá para dizer fiasco, porque o mapa do caminho não chegou nem a ser aprovado, né? Mas esse aqui chegou, existe esse fundo hoje. Mas digamos assim, que ficou muito aquém do que o governo queria, tá? Porque a meta do governo Lula era sair de lá com pelo menos 10 bilhões destinados pelos países para iniciar esse fundo aí. Não se atingiu essa meta, se atingiu 7 bilhões, se eu não me engano, e inclusive tem um monte de dinheiro subordinado a que a meta funcione, subordinado a que sei lá o que dê certo. Então, digamos, não foi possível sair dessa COP com o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre sendo o carro-chefe, o golaço. E mais uma vez nós vemos a lógica dos créditos de carbono, nós vemos gente que vai ganhar muito dinheiro com isso, não vai chegar a grana do fundo de investimento para a área de preservação e, além de tudo, o projeto não é pautado na lógica real de preservação. Você percebe? Para mim, o problema do projeto só endossar o não desmatamento, mas não dizer sobre quem deve ocupar a terra, demonstra exatamente a lógica do capitalismo verde, que é vamos vestir uma aparência aqui de que nós nos importamos. Se fosse para se importar de verdade, teria que ter uma série de outras medidas e teria que ter outra lógica de tratamento do tema, mas vamos fazer isso para fingir que a gente faz e no fundo vamos ganhar dinheiro com isso. Para mim essa é a lógica dos créditos de carbono, essa é a lógica de quando tem um fundo de investimento, essa é a lógica de quando você diz que você vai preservar, mas na verdade você ganha dinheiro, você compra o seu direito de preservar. Na verdade é isso, né? Quando você tem uma área de preservação ali, você, por ter aquela área de preservação, você pode fuder o resto de
todo um ecossistema, outras regiões inteiras, porque você tem ali áreas de preservação. Isso escancara o lado mais hipócrita aí do greenwashing, que é justamente quando a gente vai entendendo sobre o tema, a gente percebe, cara, se fosse para tomar uma atitude coerente e consequente, isso aqui tinha que estar indo para outro lugar. E um terceiro grande debate da COP aí foi sobre as mudanças climáticas, né? Afinal, muitos países estão enfrentando uma série de mudanças e tentaram aprovar um financiamento para adaptação às mudanças climáticas, como se fosse um fundo também, né? Para ajudar, em especial, países subdesenvolvidos, como se chama aí no vocabulário burguês, né? No meu ponto de vista marxista, embora às vezes eu até use essa palavra, essa não é a melhor maneira de você entender os países do mundo, né? Desenvolvido, subdesenvolvido, mas sim colonial, semicolonial, imperialista, enfim, outro debate. Esse fundo para adaptação às mudanças climáticas foi aprovado para ser algo a ser construído até 2035. Então, assim, ok, que bom que estão aprovando datas para que existam compromissos em termos da adaptação às mudanças climáticas, mas isso aqui me parece mais um negócio para boi dormir do que qualquer coisa. Inclusive, não é à toa que parte das críticas dos movimentos sociais é justamente aqui, meu querido, vamos esperar para daqui 10 anos a gente começar a agir, deveria ser para 2030, não para 2035, esse fundo de adaptação, porque os estudos já indicam, gente, nós não temos tempo para ficar 10 anos aí, daqui 10 anos a gente volta e vê aí como que tá a adaptação às mudanças climáticas. Os estudos já estimam que ao redor dos anos 2050, pode ser que a Amazônia, por exemplo, comece a colapsar. Se tudo continuar do jeito que tá, 2070 não existe mais Belém, o lugar onde foi a COP. Então você tá entendendo? Nós temos um problema profundo. E por outro lado, sobre a adaptação às mudanças climáticas, foi elaborado um documento por especialistas elencando mais de 1000 itens para você fazer um checklist dos países e ver se os países se enquadram, né, nas normas, na forma de você agir e se posicionar diante dessas mudanças climáticas. E pasmem, quantos desses 1000 itens vocês acham que foram aprovados lá, como parte do pacote de Belém, dos 29 documentos da COP? Dos 1000 itens elencados por especialistas que diziam que, olha, para a gente saber se o país está realmente se adaptando às mudanças climáticas, você precisa conferir tudo isso aqui. Dos 1000 se reduziu para 100 e apenas 59 foram, no final das contas, aprovados. E existe muita dúvida aí sobre o tema, muita gente falando, não tá dando para entender direito, como que vai ficar isso, tal, não há clareza sobre esses itens, e enfim, vejam, mais um grande negócio da COP que ficou mais na ideia do que na implementação de fato. E uma quarta coisa que se fala bastante sobre a COP, o legado dela, tem a ver com, pela primeira vez, terem incluído nos documentos a palavra, a preocupação com afrodescendentes. Eu acho até tragicômico, né, gente? Claro, fundamental, que bom que foi incluído. Mas foi incluído muito menos porque a ExxonMobil tá super preocupada com os afrodescendentes e agora ela quer pautar isso, entendeu? E sim porque existe luta dos povos originários, do povo negro, dos afrodescendentes ao redor do mundo. Inclusive, a COP foi muito marcada sobre isso. Então, o que tem de bom, digamos, que é a inclusão desse termo, sequer veio porque, nossa, agora, de repente, o mindset da galerinha aí mudou e começaram a querer se importar com os povos mais explorados e oprimidos do mundo. Também não é isso. Tem muito mais a ver com o fato de que, bom, tem algumas coisas que, diante do avanço do debate na sociedade, diante do avanço das nossas lutas, diante da tamanha resistência que nós, explorados e oprimidos, conseguimos gerar, fica feio, né, para o capitalismo não começar a assimilar alguns debates, e esse é um deles. Então vejam, prometeu muito, entregou pouquíssimo, né? Não vou falar que não entregou nada, mas não entregou quase nada. Diferente do que queria o presidente da COP, do que queria o presidente do Brasil, nosso governo aí, que dizia euforicamente que esta era a COP de participação social. No último vídeo eu já disse que se isso foi dessa maneira foi contra a COP e não por causa dela. E que aí nos últimos dias começou a falar que essa deveria ser a COP da implementação. Ou seja, o governo queria ter como marca que essa COP tivesse tamanha relevância que, digamos, a partir de agora, os compromissos não são apenas compromissos, mas eles passam a
a serem implementados de verdade. E, mais uma vez, isso ficou apenas na ideia. Vejam, quando você vai procurar na mídia, o que a Marina Silva tá dizendo sobre isso? O que a Sônia Guajajara tá dizendo sobre isso? Você vai achar discursos de quem se lamenta. A própria Marina Silva chegou a dizer que esperava mais, né? Claro que não vai dizer que foi ruim, mas esperava mais. É um pouco a sensação geral, tá? Procure artigos aí, procure notícias, você vai ver, todo mundo saiu de lá com uma sensação de que esperava mais e a coisa não andou. E estão se contentando, os especialistas aí, o povo dos governos do mundo tá se contentando em dizer que a grande marca dessa COP foi ter reafirmado alguns compromissos, como o que já tinha sido votado lá no Acordo de Paris, e que a grande marca dessa COP é não ter retrocedido no Acordo de Paris. O que para mim, sinceramente, não representa uma grande marca, representa uma estagnação, representa um problema diante do debate climático que nós temos hoje, né? Agora, por que não foi a COP da implementação, gente? É porque Belém é uma cidade ruim, como disse lá o primeiro-ministro da Alemanha, cara nojento, né, que deu declarações bizarras falando mal do Brasil e de Belém. Não, né? Não tem nada a ver com isso. Ou, não foi a COP da implementação porque o governo Lula tem uma diplomacia falha. Embora eu acho que exige um jogo de cintura você fazer um discurso publicamente e na prática você agir de um jeito diferente, porque os capitalistas do mundo não são bobos, mas enfim, deve ter capitalistas também que gostam, né, desse modus operandi e outros imagino que não. Então, deve gerar algum tipo de rusga diplomática, claro, mas e embora o governo não tenha conseguido sair com nenhum golaço da COP, também não acho que não foi a COP da implementação por causa do problema diplomático. O que é o problema, de fato? O problema é que não tem como implementar um plano de transição energética, um plano real de adaptação às mudanças climáticas, um plano real de enfrentamento à emissão de gases do efeito estufa e à queima de combustíveis fósseis com o capitalismo. Simplesmente não tem. E aí, é isso. Nossa, esperava mais, tal. Seguiremos sentados aqui até 2035 para ver se o fundo X aí acontece, até sei lá quando, para ver sei lá o que acontece. E enquanto isso, os povos da floresta marginalizados. Desmatamento rolando a rodo. Preservação ambiental vira um negócio, não é preocupação real de ninguém. E o país e o mundo, o planeta, caminhando para o abismo. Eu sou entusiasta da gente poder fazer os debates climáticos, eu falei isso, né? Rolou um debate na internet, se pode ou não ser anti-COP, e eu disse categoricamente sou anti-COP porque acho que fazer o debate é importante. Agora, fazer o debate sentando na mesa e negociando e chamando para diálogo aqueles que são os antagonistas da situação, não tem como dar certo. Então vamos promover um debate real que coloque os indígenas na mesa, no posto de mando, sobre como nós vamos preservar a Amazônia e as florestas do mundo, e como deve ser um fundo de preservação de florestas tropicais, para que eles decidam, e não o lobista do petróleo, que está muito interessado na exploração da foz do Amazonas, que inclusive tá bem feliz agora com o governo Lula, né, por causa disso. Então, para mim o problema é esse, gente. Não tem como. O capitalismo é uma máquina voraz que se instaurou e instituiu, queimando combustível fóssil a rodo. Foi carvão ali, ó, Revolução Industrial, século XIX, minha gente. Hoje em dia é petróleo, vai, petróleo, produz energia, vai, mercadoria. E enquanto o que for mais importante na sociedade for a produção de mercadorias, sem se importar, inclusive, se as pessoas da sociedade conseguem acessar essas mercadorias ou não, enquanto isso for o motor da sociedade, não tem debate, não tem plano, não tem fundo, não tem projeto de adaptação que nós possamos fazer. Claro, é melhor ter qualquer projeto de adaptação do que ser um negacionista, óbvio. Agora, ambos vão dar no colapso climático. Entende? Se você não para essa máquina, se você não muda a engrenagem. Então o problema reside aí. E encerro o vídeo colocando mais uma contradição do governo, porque o governo foi se lamentar, a COP podia ter dado mais, tal, né? Um pouco essa sensação geral aí. E poucos dias depois do fim da COP, o Lula aprovou uma lei que mantém o estímulo a termoelétricas baseadas na queima de carvão do Brasil. Mantém o estímulo até 2040, sendo que a queima de carvão é considerada uma das formas de energia mais sujas, que mais produz gases do efeito estufa.
Capitalismo é isso, gente. Capitalismo é isso. Você pode encontrar o motivo que for pra me convencer de por que o governo Lula precisou aprovar esse negócio. Eu não vou concordar, mas você pode encontrar o motivo que for pra argumentar. Agora, não é possível você convencer ninguém de que isso é razoável. Diante do cenário do mundo que nós estamos, que isso é razoável e que esse é o tipo de medida ambiental, climática, é o tipo de desenvolvimento de indústria que você deveria estar apoiando. O que fazer, não é mesmo? Eu tô até aqui falando, gesticulando, brincando, mas é um tema que tira o meu sono, gente, de verdade. Mas para não encerrar muito para baixo, digo para vocês que ainda há tempo. Talvez não de parar, não de frear todo o impacto que já foi produzido, mas há tempo de salvar o planeta e a humanidade. Por isso que os últimos vídeos eu tô encerrando, fazendo um chamado mais direto a se organize. Se você ainda não é do Rebeldia, não é do PSTU, eu quero que você venha militar com a gente, porque nós precisamos de uma militância ativa revolucionária para frear este colapso ambiental. É fundamental. Se você assistiu esse vídeo, você ficou sensibilizado. Se você assistiu esse vídeo, você botou a mão na sua consciência e você falou, caraca, fudeu, eu quero que você haja. A gente precisa agir, gente. Por mais desconfortável que seja, por mais difícil, talvez não seja a hora, você tá fazendo um monte de coisa da sua vida, não tem tempo, não tem dinheiro, ai, talvez no ano que vem, talvez no outro semestre. É, mas você vai precisar se engajar agora, porque precisa. Senão esses caras todos vão mandar o planeta para o buraco. Todos, sem exceção. Todos. Do negacionista, aquele que faz um discurso lindo e no dia seguinte aprova projeto que incentiva a produção de energia mais suja do mundo. Como é todo o capitalismo aí, tá? Todo o governo dito progressista é dessa mesma maneira. E os reacionários, os de direita, aí nós sabemos que são negacionistas e nós nem precisamos debater, tá bem? Então, se organize. Manda uma mensagem, deixa um comentário. Vem ler o nosso jornal Opinião Socialista, que é a ferramenta através da qual a gente leva esses debates para mais pessoas. Leia o jornal e nos ajude a divulgar o jornal como uma ferramenta de conscientização revolucionária. Te vejo nas fileiras da militância revolucionária. Vamos que vamos, porque não seremos a geração do fim do mundo, seremos a geração do fim do capitalismo.